Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já mete o dedo no like aí que vai estar ajudando muito ao canal. E não se esqueçam de se inscrever e de ativar o sininho de notificações. Estamos aqui no Jornal da Oeste e todos os créditos ao Jornal da Oeste. Sem enrolações, vamos ao vídeo. Senhores, boa tarde. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa, muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser, ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque, na verdade, vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para, de verdade, as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder. A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa. Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. Isso se respeita ao quê? A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que está bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, isso é ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando um Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, Sóstenes. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora.
E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil, porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Valeu, Nico. Liberdade! A líder da minoria vai falar e eu respondo as perguntas. É a última. É a última. Hoje, não só o Brasil, mas o mundo vê a tirania que se instalou no nosso país. O que estão fazendo ao presidente Bolsonaro é de uma covardia que mostra que a censura, a perseguição chegaram a níveis jamais vistos, onde não existe mais Estado de Direito no nosso país. O que acontece hoje, o povo brasileiro ao Brasil, é culpa do Lula pela sua política econômica desastrosa e culpa também do Alexandre de Moraes por violar os direitos humanos não só dos brasileiros, mas também de americanos e empresas americanas. Não se deixem enganar por essas narrativas mentirosas da esquerda a respeito disso. Nós, aqui, todos esses guerreiros que deixaram as suas vidas, os seus trabalhos para estarem aqui hoje no recesso, dão um recado muito claro de que nós daremos tudo o que tiver ao nosso alcance para resgatar a liberdade do nosso país. O nosso suor, as nossas lágrimas e até mesmo a nossa vida. Liberdade ao povo brasileiro já! Perguntas. Liberdade! Você perguntou sobre Eduardo, já vou te responder. Tá. Ou então vocês estão pensando em alguma outra medida que ou ele deve voltar para o Brasil? Como é que... Tudo para o Eduardo Bolsonaro e toda a bancada do PL ou da oposição, nós faremos. No nosso caso do Eduardo Bolsonaro, eu quero garantir que ele vai terminar o seu mandato. Qual é a forma que nós vamos usar para isso? Seja votando matérias legislativas ou com soluções políticas, como uma delas a que você acaba de apresentar e outras, nós veremos o deputado Eduardo Bolsonaro concluindo o mandato dele. É logicamente que com toda essa perseguição em continuando dessa forma, ele exercerá esse mandato desde onde ele mora hoje, que é nos Estados Unidos. Matérias legislativas, algumas que já tramitam na casa, e políticas, uma delas ela apresentou. E tem outras na mesa, nós estamos conversando para resolver.
Nós temos várias outras estratégias que nós não vamos falar agora. Na hora vocês saberão, mas só queremos garantir que ele vai cumprir o mandato dele. Vamos próxima. Nós nunca tivemos outra anistia. A única anistia constitucional que existe no Brasil, se você pegar, é total, ampla e restrita. É o texto constitucional, não existe como inventar. É matéria legislativa. Nós acabamos de acompanhar a coletiva de imprensa convocada pela oposição. A gente viu ali os líderes da oposição. Estavam presentes na coletiva de imprensa Magno Malta, Carol Detoni, Nicolas Ferreira, Damares, o Sóstenes, que é o líder da oposição, Hélio Negão, Zé Trovão, o deputado general Girão, Maurício do Vôlei também ali estava presente, a senadora Damares também estava presente. Enfim, nós vimos ali, portanto, a oposição se articulando em relação a tudo isso que nós estamos sofrendo aqui no nosso país. Primeiro, a ditadura da toga, como muito bem falou o Sóstenes Cavalcante, ele colocou ali o nome, falou que nós vivemos a ditadura da toga imposta pela incompetência do governo executivo, falando também a respeito das condições geopolíticas da maior crise diplomática que esse país já teve, principalmente em relação à América, em relação aos Estados Unidos da América, né, que é o que a gente está vivendo aqui, governo Trump de olho nas arbitrariedades cometidas principalmente pelo Alexandre de Moraes. É importante aqui trazer algumas informações. Bom, essa reunião foi para ajustar, para alinhar algumas coisas ali de tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Vale lembrar ainda mais uma vez, o Congresso está de recesso. E aí uma das primeiras falas ali do Sóstenes é em relação justamente a esse recesso. Foi montado ali 3 comissões e essas comissões trabalharão, inclusive agora que estão de recesso. E aí, 2 pontos principais. Primeiro, as pautas que foram levantadas pelo Sóstenes Cavalcante, que é a pauta da anistia. Então eles vão pautar a urgência do PL da anistia. Vale lembrar que essa é uma pauta que o povo brasileiro clama desde o ano passado, então é uma ânsia do povo brasileiro, do povo que pede liberdade, em relação a essa pauta do PL da anistia, a urgência do PL da anistia, e a PEC 333, o PEC 333 também diz respeito à perseguição do judiciário, às decisões monocráticas que o Congresso também quer barrar. Vamos então com as nossas comentaristas, a gente reverbera esse primeiro momento, daqui a pouco a gente fala então a respeito das 3 comissões montadas. Fabi Barroso, então a gente acompanhou a coletiva de imprensa da oposição, os líderes da oposição ali todos reunidos para falar a respeito desse abismo que se encontra no nosso país. Eu acho importante todo mundo prestar bem atenção no rosto dessas pessoas que agora são os valentes, né? A gente critica quando é preciso, mas é também preciso dizer que estão fazendo um excelente trabalho. Está aí, então, diversos rostos por nós já conhecidos, mas que não se furtaram num momento tão difícil, onde existe sim a possibilidade de qualquer um ser preso sem nenhum motivo. Né, esses participantes aí da democracia, da verdadeira democracia, então deixaram hoje a sua marca, né, expressa no Brasil, e a gente não vai esquecer disso. Tem as 3 comissões, então, anunciadas aí na órbita da Câmara dos Deputados, e a ministra Damares vem com a pauta única, e foi música para meus ouvidos, finalmente, né, pauta única, impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E as comissões de trabalho são bem importantes, a divisão também aos parlamentares, eu achei, pela primeira vez, né, a gente olha e fala, realmente essa comissão combina com essa pessoa que já tem, né, know-how ali para fazer, executar. E a denúncia que o Sóstenes começou, eu acho importantíssima, não dá para passar desapercebida. São 60 parlamentares processados no Supremo Tribunal Federal. Então ele declara ali, ele falou essas palavras que eu anotei, extinção do devido processo legal. E isso é uma constatação. Nós estamos acompanhando a extinção do devido processo legal para muitos, né? Depende de quem é amigo do rei. E também achei muito importante a lembrança das 2 senhoras que, de uma forma muito cruel, o ministro Alexandre de Moraes, então, revogou a prisão delas e determinou a volta dessas 2 senhoras para a prisão. Também as falas do Nicolas, impecável, né? A gente precisa dizer sobre isso, sobre a liberdade que ele coloca, e eu anotei aqui a frase que pode ser considerada a frase emblemática, icônica dessa tarde, né? Não é sobre eleições, mas é sobre gerações, e é realmente isso que sintetiza o sentimento do brasileiro comum e também aí agora dos
nossos representantes no Congresso Nacional que estão dando voz o que a população também está sentindo. E, tristemente, sabemos também que o presidente Bolsonaro está numa sala ali, sentadinho ao lado, uma sala do PL, porque foi impossibilitado de todas as formas, proibido, né, através daquele que se define a lei, a própria lei, e por isso merece ser impeachmentado, o ministro Alexandre de Moraes. Então é isso, né? Essa é a síntese do que nós ouvimos, mas creio que terá muitos outros desdobramentos, Geise. Josi, a gente precisa colocar aqui também para nossa audiência mais um pequeno resumo que é bastante importante dessa coletiva de imprensa da oposição, é que eles criaram 3 comissões, como muito bem a Fabi levantou aqui essa bola. A primeira comissão tem como objetivo alinhar entre os parlamentares de oposição a comunicação, portanto, como é que esses parlamentares se comunicarão na mídia e nas suas próprias redes sociais. Ela será chefiada pelo deputado federal Gustavo Gayer. A segunda comissão diz respeito à mobilização interna, ou seja, eles precisam fazer uma mobilização interna dentro do Congresso com outros parlamentares do Centrão, principalmente, que é uma camada expressiva, é a maior bancada ali dentro do nosso Congresso, é o Centrão, será capitaneada pelo Cabo Gilberto. Vai lembrar que o Cabo Gilberto, ele também é um dos perseguidos diretos. Lembram daquele caso do Fábio Schor? Junto com Marcel Van Hatten, ele também foi perseguido ali. Então é importante, essa é a segunda comissão montada, e a terceira comissão, ela diz respeito a uma mobilização nacional. Então, essa mobilização será capitaneada pelo deputado federal Zé Trovão, estará à frente, portanto, dessa mobilização nacional, nas palavras do Sóstenes, como o Zé Trovão conhece ali as mobilizações, o povo, a rua, então ele será responsável. Então, fala pessoal, o que vocês acharam aí do discurso do Nicolas Ferreira aí, pessoal? Comente aí nos comentários o que você achou. E do resto do pessoal aí, né, pessoal? O que vocês estão achando dessa aí? Será que o Alexandre vai cair dessa vez? Estamos aqui no Conexão Política, pessoal. Na mira, Moraes proíbe Bolsonaro de falar com quase 200 pessoas, autoridades estrangeiras, embaixadores, veja a lista. Medida imposta pelo STF inclui o uso de tornozeleira, toque de recolher, proibição de redes sociais e restrição de contato com aliados. No determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL está proibido de manter contato com 191 pessoas, além de todas as autoridades estrangeiras embaixadoras que atuam no Brasil. A medida cautelar foi imposta na última sexta-feira, dia 18, no contexto das investigações suposto atentado a Estado Democrático de Direito. Então é isso, pessoal. Comente aí o que vocês estão achando aí. Será que vai vir o impeachment aí de Moraes dessa vez? Moraes agora vai cair. Derrubada de Moraes, certeza, pessoal, certeza. Agora sim, a derrubada é concreta. Deixa seu like aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que vai estar ajudando muito aí. Compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas e até a próxima.